Preço do Bitcoin sendo cotado em US$ 67 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo, ou R$ 343 mil no momento atual. E eu achei interessante que quando a questão do conflito com o Irã começou, o preço do Bitcoin despencou, então um ativo que é negociado 24 horas por dia é um dos primeiros a precificar tudo que acontece no mercado. O preço caiu, despencou para US$ 63 mil e já voltou a subir para 67, mostrando uma certa força no mercado, o que é interessante, porque em um momento de incerteza, de risco, geralmente o Bitcoin costuma cair e depois dessa queda ele corrigiu mais de 5%, né? Então, bem interessante aí esse movimento. O disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos e no vídeo de hoje eu quero falar sobre alguns temas referentes ao Bitcoin, mais especificamente sobre esse excelente post aqui do Fernando Urrich. Eu vou ler e comentar aqui com vocês, né? Até então eu achei engraçado o primeiro comentário aqui, né? Excelente, não entendo nada, mas excelente. Então eu vou não só ler, mas comentar e explicar cada um desses pontos aqui com vocês, porque vale muito a pena para você que está se interessando por Bitcoin, entender mais o ativo. É fundamental para você conseguir navegar de forma correta esses momentos de bear market que são difíceis para o investidor iniciante, né, para quem não é tão experiente assim no Bitcoin. Mas antes de falar sobre isso, eu quero lembrar que se você está pensando em comprar Bitcoin, aproveitar aí essa promoção, eu deixo o link da BIPA aqui na descrição com o meu cupom de desconto, Satoshi21. Na BIPA você pode comprar e vender Bitcoin com taxa zero para recompras, aí para compras recorrentes, melhor dizendo, um cartão com cashback de até 1% em Bitcoin e é uma das exchanges mais fáceis de utilizar. A interface muito simples, você faz o Pix ali na hora, já compra, é muito fácil, muito simples, até minha avó consegue comprar Bitcoin na BIPA se ela quiser, né? E aqui, em relação ao meu cupom, o Satoshi21, aqui tem os benefícios que você ganha utilizando, né? O link está na descrição e conforme você vai comprando, você vai ganhando um bônus de indicação. Então, por exemplo, se você comprou R$100, você ganha R$5. Se você comprou 1.000, você ganha 15. Se você comprou 5.000, você ganha 30. E assim por diante, podendo somar até R$3.000 de bônus. Então, enfim, se você está pensando em comprar Bitcoin, entre na BIPA com o meu cupom de desconto, tudo isso aqui na descrição. Dito isso, então vamos dar uma olhada aqui no post do Fernando Urrich, que fala sobre os fundamentos do Bitcoin, o que é muito importante, porque principalmente nesses momentos de bear market, a convicção é testada. Então é muito interessante entender aqui quais são os fundamentos do Bitcoin. Bom, seguindo aqui então, valor é subjetivo e é o que determina a demanda. Isso vale para o Bitcoin, para o ouro, para qualquer bem, né? O que ele quer dizer com o valor é subjetivo? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. O que você prefere, ganhar um copo de água ou um diamante? Provavelmente você vai preferir um diamante nas condições atuais, mas se você estiver no meio do deserto morrendo de sede, provavelmente você vai preferir um copo d'água do que um diamante, porque você não vai fazer nada com um diamante no deserto e o copo de água pode te manter vivo durante mais algum tempo e viabilizar que você consiga encontrar um refúgio. Então, o valor é subjetivo, depende de pessoa para pessoa, depende de momento para momento. Então, não existe essa questão de valor trabalho ou algo que determine objetivamente o valor, porque o valor depende no tempo de pessoa para pessoa e assim por diante. Não existe valor intrínseco. Existem propriedades intrínsecas, mas o valor é sempre subjetivo e deriva da utilidade marginal. Ou seja, para que você vai usar aquilo? É o exemplo que eu dei, né? Você vai usar aí um copo d'água no deserto para não morrer de sede. É mais útil do que um diamante. Embora na cidade grande, aí, provavelmente você está vendo o vídeo no celular, no computador, você prefere um diamante porque você vende e pode comprar aí muita água ou várias outras coisas, né? Então o preço é definido pelo comprador marginal. Correto, é a economia aqui básica, né? Custo de mineração não define preço, custo nenhum define preço, correto, né? De repente um artista pegou ali um quadro que custou, sei lá, R$10 e tinta e fez uma pintura, se for um artista muito famoso, pode vender aquilo ali por milhões de dólares. Então o custo não determina o preço, certo? O que determina o preço é uma questão de oferta e demanda. Quanto que a pessoa está disposta a pagar, e esse valor é subjetivo, depende de pessoa para pessoa, né?
Não existe espiral da morte, o ajuste e dificuldade da mineração continua funcionando normalmente. Mineradores sangram, hash rate cai, dificuldade reajusta. Até quando? Até encontrar o equilíbrio de rentabilidade dos mineradores. Em dezembro de 2018 foi pedagógico para essa lição. Quando o preço cai, esse problema ele volta. É que ele vai desmentindo vários FUDs aí em relação ao Bitcoin. Topos de ciclos anteriores, suportes ou qualquer outra formação gráfica são barreiras e regras meramente psicológicas. Bitcoin a $126 ou a $66 mil funciona da mesma forma, é o mesmo Bitcoin, só muda o preço. Só muda uma promoção. Ninguém manda no protocolo para o bem e para o mal. Computação quântica é um risco conhecido desde sempre, e os usuários lidarão com ela, com muita polêmica, muita volatilidade e muito cuidado. Novos desafios surgirão no futuro, e o software precisará ser atualizado. Ele está falando sobre os principais FUDs aqui do Bitcoin, sobre os fundamentos aí, né? E aqui, né? Mais um comentário interessante. Um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Se você não entendeu isso ainda, Bitcoin não é para você. O que ele quer dizer aqui? O preço do Bitcoin varia muito em dólar, varia muito em reais, mas as moedas fiduciárias vão eventualmente colapsar de qualquer forma, então isso não é tão relevante. O fato é que o Bitcoin continua sendo o Bitcoin, por isso comentário, né? Um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Bom, seguindo aqui, Bitcoin financiarizado amplifica a volatilidade e pode minar a escassez natural do Bitcoin, né? O paper Bitcoin. Então, se você pode comprar e vender ETFs de Bitcoin, fundos que investem em Bitcoin de forma indireta, ou seja, empresas que vendem Bitcoin em papel, eles vendem um certificado de Bitcoin. Se você compra esse certificado, ele vai colocar a sua exposição em termos de valorização Bitcoin, mas pode não ser Bitcoin de verdade, né? Você só tem a garantia de que é o Bitcoin de verdade quando você faz a autocustódia. Por isso que existe aquela frase not your keys, not your coins. Ou seja, se você não tem as chaves privadas, você está delegando a custódia e, portanto, você depende de terceiros. Inclusive, eu estou com uma mentoria Bitcoin aberta, né? Então, é uma mentoria individual, 1 a 1 comigo, e eu vou ensinar aí o básico sobre Bitcoin, tirar todas as dúvidas e no final, com o auxílio de um profissional, a gente pode montar a sua carteira de acordo com o seu perfil de risco, de volatilidade, apetite, como dar os primeiros passos da melhor forma possível. Então, se você tiver interesse na mentoria e quiser saber mais informações, preço, calendário, agendas e assim por diante, clique no link na descrição aqui do vídeo e você já cai em contato direto comigo no WhatsApp. Então, enfim, vamos seguir aqui, né? Mas tudo que o Fernando Ruiz está falando faz muito sentido e é fundamental, é a base do que você precisa saber em relação ao Bitcoin para não cair nos FUDs aí nesses momentos de bear market. Então, falando sobre o Bitcoin financeirizado, ou seja, instrumentos de Bitcoin, o Bitcoin de papel, né? Afeta preço, sim. A gente teve aí uma volatilidade grande com posições de long e short liquidadas, mas no longo prazo, não faz tanta diferença assim. Compromete a tecnologia e a essência do Bitcoin? Não. Em geral, o entendimento sobre o Bitcoin, por incrível que pareça, ainda é bastante superficial, especialmente em Wall Street e na Faria Lima. O ruído recente sobre Epstein é uma boa evidência disso, mas longe de ser a única. A questão do Epstein, eu acho que eu não falei ainda sobre isso no canal especificamente, mas é um tema interessante. O fato é que não, muito provavelmente o Epstein não é o criador do Bitcoin, ele se envolveu lá atrás com algumas pessoas que participaram do projeto, assim como ele se envolveu em vários outros mercados, porque ele era um investidor, então era isso que ele fazia. Ele se envolvia em operações, né? Ele se envolvia em ativos do mercado financeiro. O Bitcoin, sendo um ativo com uma ótima perspectiva de valorização, não foi diferente. Ele se envolveu com algumas pessoas que estavam ali envolvidas no projeto do Bitcoin, mas não mais do que isso, e mesmo se ele tivesse se envolvido mais diretamente do Bitcoin, isso não faz diferença, porque ninguém manda no Bitcoin. Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo que criou o Bitcoin, ele não manda mais no Bitcoin, certo? Ele criou o protocolo, que é código aberto e é descentralizado. Então isso é uma das coisas mais interessantes do Bitcoin. Tanto faz, né? Quem criou o Bitcoin. O fato é que o código está ali para quem quiser verificar e ele segue operando da mesma forma, a essência do Bitcoin não mudou.
A confiança e a convicção no Bitcoin não vem do preço, mas sim do estudo dos seus fundamentos, do protocolo e da tecnologia. Na dúvida, faça DCA. O que é DCA? Dollar Cost Average, ou seja, comprar todos os meses, todas as semanas por um preço ali, independentemente, aliás, comprar, né, de tempos em tempos, todo mês, digamos, um determinado valor, independentemente do preço, certo? Inclusive, falando nisso, a BIPA tem uma ferramenta específica para isso, onde você pode programar compras recorrentes e não cair aí no risco de cair nas narrativas, cair no FUD, no medo, certo? Então você compra recorrentemente, independentemente do preço, o que é uma estratégia bem simples e eficaz, né? Bom, especialmente nos momentos de pessimismo e bear market, isso acaba sendo interessante porque muitas sardinhas aí, investidores iniciantes, eles fazem a pior estratégia possível, que é comprar na alta quando todo mundo está falando sobre o assunto, o Bitcoin está a mais de 100 mil dólares e todo mundo diz que não, o preço não vai parar de subir, e vender na baixa quando o preço cai. Você não quer fazer isso, você quer fazer exatamente o contrário. Então o DCA acaba sendo uma ferramenta para não ficar refém do psicológico, né? As moedas nacionais estão condenadas, isso aqui é verdade, todas continuarão sendo desvalorizadas, né? Isso aqui é muito verdade, o que ele está falando aqui, o que eu sempre falo no canal, do colapso das moedas fiduciárias, vocês conseguem ver aí na tela, o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e não para de perder o poder de compra, o real também, o euro também, o peso também, enfim, as moedas fiduciárias estão inevitavelmente fadadas ao fracasso e a dívida global vem crescendo. Só nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares, mas é um problema global, não apenas nos Estados Unidos. Então sim, de fato, os fundamentos do Bitcoin continuam, né? Não há segundo melhor, Bitcoin é o ativo deste século, é a pólvora monetária, ou seja, aqueles que adotarem primeiro terão uma vantagem competitiva muito grande frente aos demais, né? Mas ainda tem um longo caminho pela frente. Autocustódia é soberania individual, not your keys, not your coins. Muito interessante aqui o post do Fernando Urrich e muito acertado. Ele desmente vários FUDs em um texto curto falando sobre talvez os principais fundamentos aí do Bitcoin. Então é isso, o preço do Bitcoin a 66 mil dólares. Nos períodos de bear market, geralmente temos bastante volatilidade, várias novidades, muita coisa acontecendo. E se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em tempo real, então entre no grupo de WhatsApp aqui na descrição do canal. Depois tem várias notícias que eu quero comentar aqui com vocês, né? Por exemplo, as aqui da Infomoney, Bitcoin sai a recuperação tímida, enquanto ataques do Irã alimentam incerteza. Talvez a gente tenha bastante incerteza no mercado nesse início de semana, então eu vou mantendo vocês informados. Gostaram do vídeo? Já deixem um like e principalmente considerem fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até breve.